E esse assunto, Fabiola, é um assunto que surgiu ontem e a gente precisa falar sobre ele, tá? Para quem não sabe, tem um jogador que já passou pelo Grêmio recentemente e que ontem rescindiu seu contrato no clube que ele estava. Né? Estava jogando na Major League Soccer e eu tô falando do Los Angeles Galaxy e de Douglas Costa, que, a princípio, está livre no mercado. E ontem surgiram informações de que... Informações não, boatos, rumores, de que Douglas Costa, o homem do tchauzinho, poderia estar voltando para o Grêmio. Fabiola Tille, e ontem foi um dia em que, lá no começo do programa tu citou, né, Antônio Brum ficou muito tempo ao telefone. O que nós temos de informação e o que nós temos de especulação sobre Douglas Costa para 2024, Fabio? Então, linkar o Douglas Costa neste momento como um retorno ao Grêmio é mais especulação do que informação, né? Até porque o próprio empresário do jogador fala sobre isso. Cita em nota oficial, divulgada por ele mesmo, que não existe nenhuma reunião marcada entre o jogador e a direção do Grêmio. Só que a gente sabe, nas internas, e não é de hoje, que o nosso presidente e o nosso vice gostam do Douglas Costa como jogador. Para eles é um brilhante jogador. E realmente foi durante quase toda a sua carreira, né, com exceção de quando ele decidiu voltar para o Brasil e depois na MLS, que ele teve uma certa crescente nos últimos meses, mas nada muito significativo com aquilo que ele mesmo já apresentou durante a sua carreira. Nesse momento, não acredito em um retorno do Douglas Costa. Eu acho que teria que passar por várias situações. Por quê? Para o Grêmio, seria benéfico um retorno do Douglas Costa se o Douglas Costa viesse a Porto Alegre e abdicasse da rescisão contratual que hoje corre contra o Grêmio. Né? É uma rescisão contratual, caríssima, milionária, que o Grêmio ainda nem começou a pagar, deveria ter começado lá em janeiro, mas não foi prioridade da presidência do Grêmio hoje, até porque a nossa grana, o nosso dinheiro, o nosso poder financeiro é muito curto, então o presidente Roberto Guerra acabou tendo que dar preferência para outros assuntos mais urgentes para fazer o Grêmio andar nessa temporada. Então, assim, para o Grêmio seria muito benéfico um retorno dele se ele abrisse mão de receber esse valor. Lá no início do ano, pessoal, já existiu, e isso é uma informação que eu trago aqui para vocês, naquela época eu nem estava no portal, mas lá no início do ano existiu uma conversa entre Douglas Costa e direção gremista, que por um motivo muito peculiar ele acabou não retornando. Não foi questão salarial, até porque ele fez toda uma encenação, dá para se dizer, dizendo que baixaria o salário tranquilamente para até 50 mil se o Grêmio quisesse, mas ele queria retornar para conseguir refazer a imagem dele com a torcida gremista e com o clube. Não aconteceu, o retorno dele não aconteceu. Na época até se sabia que a questão da rescisão, caso ele voltasse, a rescisão ia continuar valendo, até porque foi equívoco da gestão passada, então não poderia afetar o atleta neste momento, mas o fato é que ele não retornou. Conversa entre as partes já havia existido, já existiu no início do ano. O presidente Guerra gostou da situação, o próprio, que hoje é o nosso vice, na época era o Calef, mas na época o vice Antônio Brum também gostou da contratação, mas acabou sendo barrado nas internas do Grêmio e ele não retornou. Ele tentou, mas não retornou. Neste momento não se tem nada, mas ele deixa muito claro no texto dele que ele vai ter 2 meses para definir qual vai ser o destino dele de 2024, mas que ele não vai parar por aí. Se vai vir para o Grêmio, não sei. Hoje é tudo muito especulação. De concreto mesmo, nesse momento a gente acabou não conseguindo nada. Fábio, vamos... Ainda sobre o Douglas Costa, eu acho que tem algumas questões bem interessantes, assim. Se viesse, seria um movimento da diretoria, eu acredito que mais financeiro do que qualquer outra coisa. Tá? Mais financeiro do que esportivo. E também para dar essa chance dele tentar se reaproximar com o torcedor, enfim. Só que, Fábio, hoje eu não consigo ver uma reaproximação do Douglas Costa com o torcedor. Sabe? Tem bastante gente que quer o Douglas Costa de volta por um salário mais baixo, enfim. Como é que... Eu não, na minha cabeça de torcedor, tá? O momento mais triste dos últimos anos foi o momento que o Grêmio ganha do Atlético Mineiro e é rebaixado. Tá? O Grêmio ganha aquele jogo e é rebaixado. O Douglas Costa faz gol.
E aquele é o momento, aquele é o contexto mais triste futebolisticamente dos últimos anos, tá? E aí o jogador dá tchau pra torcida. Ele pode usar o argumento que ele quiser. Ele pode dizer que estava dando tchau para um amigo, pode dizer que estava qualquer coisa. Não era o momento. Não era o momento dele fazer aquilo. Durante a campanha do rebaixamento, ele ficou um turno fora, porque ele entrou contra o Sport lá na Ilha do Retiro, visivelmente fora de forma, e se machucou. E aí ele volta contra o Sport na Arena, faz um golaço, né, um golaço fora da área, e depois ele não consegue render. Não consegue render. Teve jogos que ele chegou a ser reserva, inclusive, naquela campanha. Eu não... Como torcedor agora, tá, Fábio? Não como jornalista também. Mas como torcedor, eu não gostaria de ver o Douglas Costa de novo no Grêmio. Acho que não seria uma boa jogada da diretoria. Financeiramente, talvez fosse, tá? Talvez seja, caso se concretize. Mas eu acho que esportivamente não seria uma boa, Fábio. Agora eu quero saber a tua opinião, não quero saber informação nenhuma, quero saber o que o Fabio Latili acha de Douglas Costa. Não traria o Douglas Costa de volta também, porque eu acho que uma questão muito clara daquela temporada, e muita gente fala que não, mas, cara, o Douglas Costa foi um dos pilares do rebaixamento. Foi. Porque existem muitas informações internas de que, olha, no vestiário era horrível trabalhar com ele, os argumentos que ele usava, a postura que ele tinha, ele acabou trincando completamente o elenco do Grêmio desde o início até o final, casou 12 vezes, mas não é nem isso. Para mim, aquele tchauzinho no jogo do rebaixamento contra o Galo aqui na Arena, Rafa, foi só o que o Douglas Costa era no dia a dia do Grêmio. Aí ele mostrou o que ele era no dia a dia do Grêmio e todas as fontes, todas as informações falaram esse mesmo pensamento. O Douglas Costa era isso aí. E alguém que é capaz de fazer isso com o clube que ele disse que ama, para mim não merece uma segunda chance, porque o que ele fez foi muito feio. Foi muito desrespeitoso com a torcida do Grêmio que estava amargando naquele momento e também com a instituição Grêmio. Não foi com o Romildo, não foi com o Denis Abraão, sabe? Esses caras não estão mais nem aqui, entende? A gente sabe que a direção ali também errou, prometeu muita coisa e não cumpriu, mas ali naquele momento não era mais Romildo. O Romildo estava indo embora. Não era mais Denis, não era mais Mancini, não era mais, sabe, quem fosse que ele tivesse algum ranço ali. Era a torcida do Grêmio e era a instituição Grêmio, que é muito maior que qualquer coisa, inclusive que ele, então, nem se fala. Mas, para mim, eu também não traria de volta, porque acho que tem uma questão de dignidade no meio também. Um negócio que me pega bastante é a falta de respeito. E ele foi muito desrespeitoso do início até o final, principalmente quando ele viu que ele não conseguiria jogar em alto nível. Porque quando ele viu que ele não conseguiria jogar em alto nível, ele não tentou culpar a si mesmo pelo que ele fazia fora de campo. Ele tentou culpar todo mundo mesmo, menos ele mesmo. Culpou o contexto todo, né? Exatamente. Ele culpou todo mundo, culpou a direção, culpou o coleguinha de trabalho, culpou ele, culpou Y, mas não culpou ele que vivia fazendo festa, que vivia fazendo churrascada, que vivia se casando, etc, etc. Isso ele não culpou, entende? Inclusive até hoje, porque quando ele vai embora do Grêmio, quando ele rescinde, Rafa, ele faz uma nota, um texto, né, que o assessor dele mandou muito bem no texto. Parabéns pro assessor dele, porque nitidamente não foi ele. Mas tem um parágrafo do texto em que ele fala, em algum momento falarei sobre o que a direção fez. A gente está até hoje esperando. Foi da garganta para fora, ou ele realmente tem alguma coisa para falar, ou naquele momento ele só quis se safar um pouquinho da culpa. Entende? Porque ele já deu entrevista em lugares onde ele estava muito seguro, né? Muito tranquilo. E mandou muito mal. E mandou muito mal. Todas as entrevistas ele mandou mal. Eu achei impressionante. Teve uma entrevista dele, desculpa te interromper, inclusive, mas teve uma entrevista dele, Rafa, que ele não sabia nem explicar porque ele tinha dado tchauzinho. Ele falou, foi para um cara que estava na arquibancada. Sabe, não é. A gente sabe que não tem nada a ver, entende? Então, eu acho que ele não conseguiu nem argumentar contra a própria ação dele. Teve várias versões depois querendo dar uma passada de pano. Mas é basicamente isso. Eu não aceito de volta, independente da situação. Eu acho que ele não deveria, inclusive, se ele fosse gremista, como ele fala que ele é, coisa que ele não é, mas ele gosta de gargantear isso,
Se ele é gremista, como ele fala que ele abriria mão da rescisão contratual dele só pelo que ele fez no ano do rebaixamento do Grêmio. Só pela forma pelo que ele não fez. Ele agiu. Exatamente. Só pela forma com que ele agiu diante da instituição Grêmio e diante da torcida do Grêmio o ano inteiro, não só no Tchauzinho. O Tchauzinho foi o pico final da passagem dele aqui. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.